Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 22 de março de 2025. Vamos trazer aqui hoje um tema que está bem em voga atualmente, sobre os sintomas cada vez mais fortes, e são muitos sintomas. A cada dia, a cada hora, parece que as pessoas estão sentindo algo novo, algo diferente. E são sintomas de todos os quilates, como se diz. E como eu recebo centenas de mensagens todos os dias, tem dias que passa até de 1000 mensagens, e muitos estão narrando algo que parece que antes não era assim. Obviamente que nós temos sintomas o tempo todo, desde que o corpo é criado aqui nesse planeta, o corpo precisa sentir algo. É através do sentir que nós atendemos às necessidades do corpo. Como sentir a fome, sentir a sede, é preciso satisfazer as necessidades. Temos também os sintomas de doenças, por exemplo, que sempre existiram. Mas, se nós fizermos uma retrospectiva, há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás, tem pessoas aqui que me ouvem e que têm acima de 70, 80 anos, nós vemos como as coisas, de fato, estão diferentes. Não há como negar isso. Mesmo que nós temos uma capacidade incrível de esquecer o ontem e só se preocupar com hoje, quando nós fazemos uma análise, uma retrospectiva, nós vemos que, de fato, muita coisa está mudando. E a maior mudança que está acontecendo neste planeta é a mudança energética. É óbvio que nós vamos ver os sistemas, todos os sistemas vigentes neste planeta, eles vão colapsar, estão colapsando, e nós vamos ter uma reinicialização desses sistemas que faz parte do final da transição planetária. A humanidade não tem nenhuma importância em termos de definição de uma transição planetária. O que pode acontecer é atrasar ou adiantar um pouquinho os acontecimentos, porque nós temos uma consciência e no coletivo ela tem bastante força, mas não o suficiente para impedir uma transição planetária. Podemos mudar algumas linhas de tempo, apenas isso. Podemos antecipar, podemos amenizar, podemos apressar certas coisas. Por exemplo, tem muita gente esperando as tecnologias, e nós sabemos, já temos as informações que virão tecnologias de fora do planeta. Além daquelas que estão engavetadas, que foram suprimidas ao longo deste último século, que já são muitas, o suficiente para mudar a vida das pessoas nesse planeta. Mas temos também tecnologias nunca existentes aqui, nunca imaginadas, que serão trazidas de fora da Terra. Mas para que isso aconteça o mais rápido possível, é preciso que aqueles que têm ainda o poder nas suas mãos, poder de decidir qualquer coisa, não só governantes, mas também nos outros setores, se eles ainda têm interesses pessoais de grupos no controle da humanidade, obviamente que enquanto eles estiverem nesses poderes, não é possível trazer essas tecnologias, porque eles iriam suprimi-las como suprimiram com todas as anteriores. Usariam para si próprios, para seu benefício, e não para o benefício da humanidade. Por isso, certas coisas ainda vão demorar um pouquinho. E muitos de nós, como humanos, talvez na ignorância, talvez por não conhecer a verdade, não saber das coisas, ainda dá quórum
sustentação para que essas pessoas malignas permaneçam em seus cargos e atrasem ainda mais os benefícios que todos poderiam ter. Nós não podemos aqui jamais citar nomes, instituições, pessoas, nada disso. Não é esse o objetivo nosso aqui. O objetivo aqui é esclarecer. Mas muitas vezes nós vemos dentro das nossas famílias, dentro dos grupos, aqui mesmo, nesse grupo aqui que forma essa corrente, que a intenção é, de fato, seguir adiante, mas tem pessoas que ainda, talvez por ignorância, não conhecimento, ainda dá força para aqueles que exatamente querem o nosso sofrimento, querem atrasar os benefícios que estão nos esperando. Por isso é preciso refletir aonde eu estou jogando a minha força, aonde eu estou jogando a minha consciência, o que eu quero criar de fato. Será que eu estou na mão ou na contramão daquilo que eu próprio desejo? Porque querer uma coisa e ir na contramão não é nem um pouco recomendável. Nós sabemos o que acontece quando alguém vai na contramão. Vai chocar com alguém. Então é preciso ter esse discernimento. Nós vemos muita energia em movimento. Sentimos essa energia. Se não podemos ver com os olhos, não podemos ouvir com os ouvidos, mas podemos sentir no corpo. Nós temos o sentir. E sintomas, todos sentem. Por isso que o tema de hoje, nós vamos trabalhar aqui, sintomas cada vez mais fortes. Será que é preciso insistir neste tema, ou será que você já sente isso claramente? Porque nós não queremos convencer ninguém, não é esse o objetivo. Queremos apenas orientar para que cada um sinta e se alinhe com as novas energias para que os sintomas sejam amenizados. O sintoma nada mais é do que uma contramão nas energias que estão chegando. Quando nós queremos enfrentar uma correnteza de um rio, subir o rio pela correnteza, vamos ter uma resistência muito grande. Precisa de um esforço tremendo. Esta energia está chegando como um grande rio, volumoso. E quanto mais resistência nós colocamos, mais sintomas vamos ter, mais sintomas e mais fortes vamos sentir. Nós vamos dar alguns exemplos aqui de sintomas, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não sinto nada. Vamos lá. Eu tenho recebido mensagens e eu vou pela amostragem. Eu não estou aqui fazendo nenhuma consideração pessoal, não uso uma tabela, não estou aqui fazendo um gráfico e nem dando minha opinião. Eu estou falando aqui, respondendo de certa forma aquilo que me é enviado por muitas pessoas. Este ano de 2025, estamos em março, terceiro mês, e intensificou-se a ansiedade, principalmente a ansiedade. É impressionante como muitas pessoas que já sentiam sentem mais forte e pessoas que não sentiam ansiedade estão tendo agora. A ansiedade nós sabemos que é uma preocupação antecipada de algo que se imagina que vai acontecer ou que está prestes a acontecer. Mas
Quando nós temos uma viagem marcada para um lugar muito esperado, mas não conhecido ainda, é normal uma ansiedade. Mas daí nós temos a informação consciente que a ansiedade deriva daquela situação. No entanto, hoje, muitos de vocês sentem ansiedade, mas não tem uma razão. Não tem um motivo. Por mais que se tente analisar, não há razão para sentir ansiedade. E de fato não há. Porque não há um motivo visível, real. A ansiedade está atrelada àquilo que está no nosso subconsciente. Por isso não podemos interpretar ainda. Eu já disse algumas vezes em resposta de pessoas que me perguntaram isso. Podemos até sugerir como uma interpretação mais real que esta ansiedade nem é nossa, é da nossa alma, não é do nosso corpo, da nossa mente, do nosso sistema neural, da nossa capacidade cerebral. É a nossa alma que está ansiosa. Ela sabe o que está chegando, ela sabe do momento, da importância desse momento. E ela reflete no nosso corpo físico para que nós possamos compreender. Porque se nós não sentimos, nós não vamos perceber o momento, não vamos perceber a situação que está chegando, não vamos perceber o grande momento atual deste planeta e da sua humanidade. A alma está ansiosa, de tal forma que nós sentimos, então, nos nossos corpos conhecidos. O físico, o emocional, principalmente, o mental. Tem momentos que essa ansiedade se parece com uma angústia profunda. Sim, por que uma angústia profunda? Porque ela não é superficial do corpo, ela vem lá do interior nosso, do nosso interno, dos corpos etéricos. Por isso, às vezes essa ansiedade se parece então com uma angústia. A alma sabe o que está por vir. E ela vibra na expectativa do novo que chega. E isso reflete a nossa ansiedade, a nossa angústia, sentido por tantas pessoas. Obviamente que tem aquele que não sente nada, mas não tem problema. Sente outros sintomas, que nós vamos aqui enumerar mais alguns. Como a raiva, por exemplo, a indignação. É óbvio que tem pessoas que têm vários sintomas. Alguns têm apenas um sintoma ou dois. Mas nós estamos vendo como as pessoas estão raivosas, indignadas. Parece que é um pavio de pólvora que já foi aceso. É questão de minutos para explodir. Nós vemos isso em todos os lugares. Nós vemos isso nas comunicações, nas redes sociais. Tudo é motivo para criar confusão. Eu diria, e já disse, tem pessoas que estão com medo da terceira guerra mundial, de um conflito planetário, e na verdade não corremos nenhum risco de uma guerra que abrangerá todo o planeta, como muitos temem. Isso está fora da linha de tempo, que foi mudada em 2010, do não-Armagedon. Mas nós vivemos, sim, um conflito de interesses, de ideias, de opiniões, de sentires. O sentir. O meu sentir é diferente ou é junto com os outros, mas cria uma disputa. Parece que nós estamos disputando o último prêmio do campeonato. Ou ganhamos ele ou ficamos de fora, sem nenhum troféu.
E de certa forma é verdade, só que o troféu é a ascensão ou exílio da alma neste planeta. É uma disputa que nós muitas vezes achamos que é com os outros, e não é verdade. É uma disputa da minha luz e da minha sombra. O ego que resiste porque ele sabe que ele precisa ceder. É chegado o momento dos grandes movimentos que vão dar destino a este planeta e a esta humanidade. A raiva também daquelas pessoas que parece que puxam contra. Você tem certeza que o caminho é para a direita e outro tem que ir pela esquerda. Um quer ir para a frente, mas você sabe que o momento é de dar uma segurada, ou então outros querem puxar para trás quando você tem certeza que é preciso seguir na linha reta. Aí começa a raiva, a indignação. Como assim? Como assim? Por que que o outro está na contramão e não aceita que tem que mudar? Está atrasando? Está atrasando o final da transição. Está atrasando a nossa chegada lá na linha reta, na bandeirada final. Aí entra as discussões, as brigas em família. Nunca se viu tanta briga em família como agora. Se você tem algumas brigas em família, não se ache privilegiado. Todos estão tendo, ou quase todos, obviamente. Não existe unanimidade jamais, mas existe uma proporção muito grande de acontecimentos e as brigas em famílias. Hoje você briga por qualquer coisa, você briga por política, você briga por futebol, você briga por divisão de bens, principalmente nas divisões quando os pais desencarnam. Vão fazer o inventário, tem aquele que quer tirar proveito. Na verdade, tirar proveito daquilo que nem é dele, porque os bens dos pais eram dos pais. O que sobrar para cada um é um presente, é uma dádiva, um brinde, porque cada um tem a sua vida para construir. Nós não precisamos ficar disputando coisas que não são nossas. Você vem, que venha, bem-vindo, um presente sempre é bom. Qualquer oferta é bem aceita sempre, mas nós temos que saber que nós não precisamos brigar por aquilo que é dos outros. Ah, porque eu tenho direito. Mas então brigue. Entre na contramão, na disputa, na competição, que é a energia da velha terra que vai deixar de existir, e você vai junto. Quem não entrar na cooperação estará fora da nova terra. Tu não precisa ter prejuízo de nada por cooperar. Apenas seja justo. Se você é justo, você não causa dor, não causa sofrimento, não causa bagunça, não causa nenhum conflito com ninguém. Então, o que nós estamos vendo, parece que as pessoas estão perdendo a razão. E, de certa forma, é verdade, porque a consciência começa a se alargar e aquele que não entende começa a entrar em conflito consciencial. Por isso, tantas pessoas estão desencarnando através do suicídio, porque não suportam a mudança, não suportam aquilo que está ali, não entendem o que está na sua frente, não querem entender, não querem compreender. Então querem desaparecer, negam a vida. E tem aqueles que estão enlouquecendo e vão enlouquecer de verdade. Aliás, é só olhar. Faça uma pesquisa nas farmácias, quais os remédios mais vendidos nos últimos anos. Mesmo que tenha aumentado muito a incidência de doenças, por várias razões que não vamos trazer aqui agora, não compete, mas a grande quantidade de medicamentos
são realmente na linha dos ansiolíticos. Porque as pessoas estão desequilibradas, literalmente desequilibradas na questão emocional, mental. É preciso buscar esse equilíbrio. E os sintomas que nós sentimos estão dizendo isso. Você não precisa sentir esses sintomas tão fortes. O que falta você entender? Você não tem uma causa. Claro que você tem um problema, um sintoma, e está se prolongando muito tempo, vá verificar. Ninguém é obrigado a sofrer uma dor, você quebrou uma perna, vai lá e ache uma solução para não sofrer tanto. Tem uma causa. Mas quando não tem causa, por que não tem causa? Porque não é física, não é material. Não, os exames não podem detectar uma causa energética. Porque é frequência. A ciência, a medicina ainda não tem estudos e não tem apetrechos para detectar sintomas energéticos e de frequência. E é o que mais afeta hoje as pessoas. Aí vai se tomar ansiolítico. Acalmar a ansiedade, o estresse, os desequilíbrios, enfim. Seria muito mais prático se as pessoas compreendessem o momento que estamos passando e fazer a autocura, porque está tudo dentro de nós, é só compreensão. Compreender, aceitar, soltar. Tome, sim, bastante água. Viva mais em contato com a natureza. Viva a vida e não brigue com as coisas. Não arrume conflitos. Tem pessoas que relatam que têm dores que caminham pelo corpo, como se fosse uma formiga. Uma hora está lá no pé, depois está na perna, depois está lá no braço, depois está no outro lado do corpo. Ora, se é um sintoma, de fato, de um problema físico, a dor fica naquele lugar. Se caminha, é porque é uma energia que está em movimento, tentando te dar sinais para que você descarregue essa energia, equilibre essa energia. Quantas vezes foi falado aqui de práticas, respiração consciente, contato com a natureza, relaxamento, técnicas holísticas onde você se equilibra os chakras. Existe maneira para qualquer sintoma, desde que não tenha uma causa, obviamente. Se tem uma causa física, orgânica, então assim, a ciência está ali para isso, para te ajudar, a medicina está ali para isso. As pessoas que hoje entendem dentro da medicina sabem que dá o suporte, mas quando não tem causa, não dá para ficar chutando, jogando no acaso. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Não. Se não tem causa, não tem causa. É como você ir colher uma fruta lá na árvore, mas não tem mais nenhuma fruta. Vai colher o quê? Folhas? Não tem jeito. Então preste atenção. Preste atenção no teu corpo, expressa a linguagem da alma. E você é uma alma, você é uma consciência. O corpo é o tempo que você precisa para essa encarnação, fazer as experiências. Depois ele vai desaparecer, mas a alma não. A alma segue. A ansiedade, ela também está muito potente agora, porque a alma sabe que já podia estar tudo resolvido neste planeta se as pessoas colaborassem com a ascensão, com a transição, não ficassem ali dando energia para aqueles que realmente querem atrasar. É aquele grupinho que comandou
toda a humanidade pelo tempo todo. E hoje eles estão em todos os setores de comando. Aonde tem uma pessoa com voz ativa, ainda pode estar um daqueles que quer o nosso atraso. Claro que já tem 20%, talvez mais, de almas que trabalham para finalizar esse ciclo, para o bem da humanidade. Mas tem ainda. Então, se tem 20% que trabalha na mão certa, tem 80% na contramão. Esse atraso é, como foi dito no começo desse áudio, ainda uma das causas mais contundentes da ansiedade, da angústia que a alma está sentindo e que reflete no corpo físico. Por isso que quando você vê alguém da tua família ou algum conhecido, não vamos aqui falar das pessoas que estão nos cargos de poderes nesse planeta, porque elas estão lá para isso, foram colocadas lá de propósito. Quem que coloca os cargos nas pessoas é o sistema. Quem não está de acordo com o sistema tem dificuldade. Eles tentam boicotar de todas as formas. Por isso que eu já disse aqui tantas vezes, quando você quer saber quem é quem, olhe a mídia, principalmente a televisão, as grandes mídias conhecidas, antigas, né? Não essas mídias sociais. A mídia televisiva, jornalística, ela tem um comando. São 6 famílias no mundo todo que comandam todas as mídias, até aquela emissora de rádio lá na cidadezinha de 1000 habitantes. Aquele jornalzinho de barzinho lá, você ganha um patrocínio, então vai ter que ler a cartilha. 6 famílias. Eles comandam, eles estão, é o braço direito da escuridão entre os encarnados. Aquilo que eles combatem é aquilo que vai contra a sombra. Aquilo que eles defendem é aquilo que vai contra a luz. Por isso não precisa aqui julgar ninguém. É só ficar atento. Quando você vê pessoas próximas de você, principalmente, que são simples mortais, não tem cargo nenhum, defendendo exatamente aquilo que a tua alma quer ver pelas costas, porque já passou o tempo. Isso então é uma das causas da raiva, da indignação. Porque a alma fica indignada, sim, ela pode estar com uma frequência elevada, mas ela se incomoda. Ela sente e reflete no corpo. As doenças que estão acontecendo agora, como nunca antes. Pessoas jovens com doenças mortais. É energia acumulada. Precisa ser transmutada e às vezes a única forma de transmutar essa energia é o óbito do corpo. Porque daí a Terra, como natureza, transmuta tudo. Decompõe, transmuta, vira pó. Assim como os planetas, as estrelas, quando caem no buraco negro, vira pó e fica circulando ao redor da galáxia e depois se acumula, forma um núcleo e cria um novo planeta, uma nova estrela. Assim também somos nós. De fase em fase, vamos indo. Mas não precisaria atrasar tanto. Aí quando há uma previsão, porque provavelmente em 2015, 2018, 2020 poderia acontecer tal coisa e não aconteceu, adiou um pouco. Mas por que adiou um pouco? Porque houve uma massa crítica que remou contra a onda da ascensão. Poderia acontecer. Às vezes a gente vê argumentar, porque é para 2025, agora vamos dizer que vai só para 2030, chega 2030, vamos dizer que é 2035. Sim, a transição tem 3 séculos. Começou em 1750 e vai até por volta de 2050. Estamos dentro ainda. Mas nós poderíamos ter passado o momento que estamos passando. Sim, podia. Mas não é pela previsão. É pela nossa energia, nossa frequência. E geralmente aquele que discute isso e cobra isso é aquele que menos está fazendo para que se apresse o resultado.
Às vezes dá vontade de perguntar para essa pessoa, e você está fazendo alguma coisa? Qual é a tua contribuição? Ao invés de ficar ali só agorando o resultado, qual é a tua contribuição para que as coisas aconteçam o mais rápido possível, ao invés de ficar cobrando os outros? Se bem que não é preciso a gente cobrar ninguém e nem julgar ninguém. Vamos falar agora o que é verdade. A própria alma que está ali, naquela consciência encarnada, naquela posição de esperar que os outros resolvam o problema da Terra e fique cobrando prazos e acontecimentos, infelizmente, ela não vai ver esse resultado final da transição. Simplesmente não vai, porque ela não vai estar pronta. Ela não faz nada, não contribui com nada. Não avançou na sua evolução, na sua frequência, não tem frequência da nova Terra. Portanto, é perda de tempo se ater a certas coisas, e nós não temos tempo. Nada vai impedir a transição planetária. Aqueles que se opõem, aqueles que se colocam contra, serão os primeiros a serem levados embora. Presta atenção nos próximos tempos que estão chegando. Vocês vão ver. Não precisa ninguém contar. Alguns vão demorar um pouco, porque são teimosos, resistentes, têm conceitos formados, têm preconceitos já, crenças já enraizadas, são céticos. Aliás, não fazem nada para a mudança. Então esses vão demorar mais para ver. Mas, se você seguir o fluxo, você vai ver como as coisas estão andando, e rápido, apesar da resistência. Graças a Deus que isso está chegando. Porque, às vezes, a vontade que temos é simplesmente nos recolher na nossa paz interna do nosso coração, da nossa alma, e dizer assim: a minha contribuição já está dada. Não preciso mais me esforçar. A minha parte está feita. Já cheguei no degrau. E falta aquele último passinho só. Posso descansar, posso ficar tranquilo. Mas a nossa alma, ela é inquieta. Ela não gosta de sossego, ela quer contribuir mais e mais e mais e mais. E ela não se satisfaz com aquilo que já foi feito, ela quer ir até o fim. E é por isso que muitos de vocês estão neste patamar. Continuam firmes no propósito. Porque é esta sustentação que vai ajudar definitivamente a Terra a dar o seu salto quântico final, porque está muito próximo disso. Neste final de ciclo, é preciso ainda ver acontecer a substituição dos sistemas, e nós vamos ver isso também muito em breve. Aliás, já estão sendo substituídos. Mas de uma forma, eu diria, dentro daquilo que a humanidade pode suportar. Tem pessoas que querem ver a baraca cair de uma vez só. Não é possível. Todos nós seríamos atingidos se isso fosse feito. Nós precisamos entender que o plano divino, ele prevê o mínimo de transtorno possíveis para qualquer um, inclusive para aqueles que nada contribuem para a transição e também aqueles que contribuem para o atraso da transição. O plano divino não se importa com o que cada um pensa, ele se importa com a humanidade, porque todos são almas em experiência, mesmo aqueles que não fazem a sua parte. Então o plano divino tenta proteger do desconforto todas as almas
do planeta neste momento de transição. Por isso, certas coisas dependem de tempo, paciência. A resistência das sombras é tão grande que agora eles não têm mais nenhum tipo de preocupação, nenhuma vergonha em mostrar realmente o que estão fazendo. Eles são descarados. Eles dizem na lata o que nós queremos. Queremos os conflitos, queremos o sofrimento, queremos a destruição, queremos dinheiro para manter os conflitos, para manter as desgraças, para deixar todo mundo no sofrimento, na fome, na miséria. Porque é fácil dominar um faminto. Quando a pessoa está de barriga cheia, ela não te obedece. Mas com fome ela faz qualquer coisa para te obedecer. Se você é um opressor, você tem ela na mão. Esse é o objetivo deste grupo infame que não mede as consequências dos seus atos. Nós veremos nos próximos tempos apenas uma parte da verdade. Porque se viesse toda a verdade, nem eu nem você sobreviveria, porque nós não teremos condições de suportar aquilo que é mostrado. Mas vai vir um pouquinho da verdade, o suficiente para que todos possam compreender quem era o grupo que dominou a humanidade por todos os tempos, pelo menos esses últimos. Não é só desde os 350, 400 mil anos para cá, mas principalmente esses últimos 25, 26 mil anos, que é o último ciclo pleiadiano. Vai ser o suficiente para você ter estômago suficiente para não vomitar. Se é que é possível isso, porque algumas coisas que já estão sendo passadas não vai ser fácil. Quando vier a verdade, a humanidade vai ter dificuldade em suportar tamanha indignação, tamanha revolta. E é por isso que as coisas precisam ser muito bem planejadas, porque mesmo que a verdade venha, nós não temos o direito de sair por ali, cada um com um pedaço de pau, com uma pedra na mão e massacrar quem quer que seja. Eles apenas cumpriram a proposta das trevas, que faz parte da evolução deste mundo. Criar na luz, criar nas sombras. Mesmo que extrapolaram nas suas ações, nós temos que deixar que os responsáveis entre os encarnados façam aquilo que é determinado a eles fazerem. Nós não temos que entrar em conflitos, mais do que já sofremos conflitos durante todos esses milênios. Vamos deixar que a justiça divina é perfeita. Ela vai dar o veredito para cada alma, porque cada alma tem uma consciência, é uma consciência, e tem uma frequência que ela vai precisar ajustar. E esse ajuste vai trazer o seu karma, a sua desgraça para corrigir lá adiante, em algum lugar desse universo. Não somos nós que vamos corrigir isso. Nós só podemos corrigir aquilo que cabe a nós, que é a nossa própria consciência. Corrigir as nossas falhas. Ajustar a nossa consciência, diminuindo os defeitos e aumentando as qualidades, porque é para isso que estamos num planeta de provas e expiações. Mas vamos estar atentos, porque todos os sintomas que estamos sentindo é um anúncio do que está para vir. Mas eu diria que o pior já passou. Nós já passamos por todas as experiências mais duras. Agora nós vamos apenas começar a ver por onde passamos,
qual é a estrada que nós pegamos em cada encarnação, os caminhos que trilhamos. E também vamos ver por onde os outros andaram. E tudo isso vai contribuir para o aprendizado que nós viemos garimpar como um fractal de alma neste planeta. Tão limitado, de provas e expiações, mas um dos planetas mais incríveis no universo. E você está aqui. Nós estamos aqui. Vamos confiar. As coisas vão finalizar em breves tempos. E agora eu vos deixo com um grande abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.